Olá, bom dia a todos. Eu sou o professor Kécio e na aula de hoje a gente vai estudar lei de Faraday e indução eletromagnética. Mas antes da gente estudar essa parte teórica, da gente compreender o que é uma indução, o que é a lei de Faraday, eu vou fazer aqui uma pergunta a vocês. Como é que vocês acham que uma usina ela gera eletricidade? Como é que essa eletricidade chega até as nossas tomadas? Quem é que faz isso? Na aula de hoje, a gente vai descobrir como é que isso funciona em prática. Mas antes de começar a explicar o que é um fluxo magnético, a indução eletromagnética, lei de Lenz e lei de Faraday, a aplicação em cotidiano, vamos voltar um pouco no tempo, lá em 1830. Faraday, naquela época, ele e os demais cientistas da época já sabiam que uma corrente elétrica era capaz de criar um campo magnético. Através de um experimento de um físico chamado Ørsted. Esse Ørsted ele pegou uma bateria e colocou nela um fio, e esse fio gerou corrente elétrica. E quando o Ørsted aproximou esse fio conectado a essa bateria numa bússola, ele viu que a agulha da bússola oscilava. Para esse fenômeno, ele chamou de eletromagnetismo, que é gerar magnetismo através da eletricidade. Então, Faraday pensou consigo, se é possível gerar magnetismo através de corrente elétrica, será se a gente fizer o caminho inverso? Será se a gente vai conseguir gerar corrente elétrica através do magnetismo? Isso foi capaz, graças às experiências de Faraday. Nós iremos agora conceituar fluxo magnético. O que é um fluxo magnético? Que vem na nossa mente quando vem essa palavra fluxo. No nosso dia a dia, quando a gente assiste um jornal, principalmente na véspera de um feriado prolongado, o repórter ele vai aparecer e vai dizer, né, em tal rodovia, o fluxo de carros irá aumentar devido ao feriado. O que é que aquele repórter quer dizer? Que a quantidade de carro que vai passar por aquele local vai ser intenso devido ao feriado. Então, voltando aqui para o nosso quadro, fluxo magnético nada mais é do que a quantidade de linhas de campo que atravessam uma espira. Fluxo magnético é isso. Só que o fluxo magnético ele pode variar para mais ou para menos. Vai depender de como eu tenho um ímã e eu aproximo ou afasto a espira desse ímã, eu aproximo ou afasto esse ímã da espira, esse fluxo vai aumentar ou vai diminuir. Como vocês podem ver aqui. Se eu afastar o ímã da espira ou a espira do ímã, o fluxo vai diminuir. Agora, se eu fizer o contrário, se eu aproximar esse ímã da espira ou a espira deste ímã, o fluxo magnético vai aumentar. E nós sabemos aqui que o fluxo magnético ele depende de três fatores. Nós podemos ver aqui que o fluxo magnético ele depende do campo magnético, da intensidade do campo magnético, da área da espira e do ângulo de inclinação. Para ficar mais fácil o entendimento de vocês, vamos fazer uma analogia aqui, a chuva e um balde. Vocês vão já entender o que eu quero falar para vocês. Então, se a chuva é forte, a chuva forte vai fazer conexão com a nossa intensidade do campo magnético. Chuva forte, muita intensidade. Agora, se a chuva for fraca, aqueles pinguinhos de chuva, então a chuva mais moderada, baixa intensidade. Então, nós comparamos a intensidade com a chuva. E onde é que entra o balde? O balde vai representar a área da espira, por onde vai entrar por onde vai entrar as linhas de campo magnético. Se eu pego um balde grande e coloco nessa chuva, aquele balde vai encher. Por quê? Porque a boca do balde é maior. Agora, se eu pego um copinho descartável, vai encher. Claro que vai encher, mas só que vai entrar pouca quantidade de água.
Então, trazendo para cá, para o nosso quadro, se a espira ela tem uma área maior, vai entrar mais campo magnético. Se a espira tem uma área menor, vai entrar pouco campo magnético. Aí você me pergunta, professor, e onde é que entra a inclinação do ângulo? Nós podemos observar aqui que aqui nós temos dois vetores, o vetor campo magnético e o vetor normal. Esses dois vetores vão nos dar a origem do ângulo de inclinação. Voltando aqui à nossa analogia do balde e a chuva. Se eu tenho aqui o balde debaixo da chuva, o balde está na mesma direção e no mesmo sentido. Se o balde estiver na mesma direção, no mesmo sentido, vai entrar muita quantidade de água. Trazendo aqui para nosso quadro. Quando a espira está na mesma direção e no mesmo sentido do nosso campo magnético, vai ter uma alta intensidade de linhas de campo passando por essa área. Entenderam? Agora, a partir do momento que eu começo a inclinar este balde, o ângulo de inclinação está mudando. Aí vai entrar cada vez menos água dentro desse balde. Porque a boca está sendo inclinada, então a boca, ó, vai chegar um momento que este balde vai estar na horizontal. E este balde vai fazer um ângulo de 90 graus com a chuva. É onde entra aqui o cosseno de 90 graus. A gente sabe que o cosseno de 90 graus vale zero. E quando a gente fizer as continhas, né, multiplicar aqueles valores por zero, o resultado vai ser zero. Então, com essa analogia, nós podemos observar que o fluxo magnético ele pode ser intenso, ou ele pode ser menos intenso, ou pode acontecer que não haja variação de fluxo magnético. Quando é que não há variação de fluxo magnético? É quando o ímã ou a espira estiverem parados. Se só há variação de fluxo magnético se houver movimento. Se não tiver movimento, não tem como acontecer variação de fluxo magnético. E no sistema internacional, o fluxo magnético ele é medido pelo Weber, que é este Weber. Então, ficou claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa analogia que eu fiz dos fatores com a chuva e o balde? Então podemos prosseguir. Voltando lá a Faraday, lembra que eu falei de Faraday? Então Faraday, através desse experimento que ele pegou um ímã e a espira, e ele ficou afastando o ímã ou afastando a espira, ele viu que surgia nessa espira uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz gerava uma corrente elétrica induzida. A esse fenômeno de gerar corrente elétrica induzida através de um ímã, Faraday chamou de indução eletromagnética. Lembra que eu falei? É possível transformar corrente elétrica através do magnetismo. Foi isso que Faraday fez, indução eletromagnética. E você me pergunta, professor, onde é que Lenz entra nessa história? Lenz foi um físico que, depois de Faraday, ele viu que a corrente elétrica induzida, ela tinha um sentido. Faraday não conseguiu dizer qual era o sentido da corrente, se era no sentido horário ou no sentido anti-horário. Coube a Lenz fazer isso. Tem até alguns autores de livros que vai chamar, não lei de Lenz, mas regra de Lenz. Lenz estabeleceu uma regra. Ele falou o seguinte, se eu tenho aqui um ímã se aproximando da esfera, se o ímã se aproxima, vai haver o quê? Vai haver um aumento no fluxo magnético. O que é que vai acontecer? Essa esfera vai gerar uma corrente elétrica induzida, e essa corrente elétrica induzida vai criar um campo magnético contrário. Por isso que é chamado natureza do contra. Por quê? Porque a corrente elétrica induzida ela vai se opor à passagem do fluxo elétrico do indutor, que no caso é o ímã. Aí, Lenz diz o seguinte, se há aproximação, essa corrente vai gerar no sentido anti-horário. Só que também o que acontece? Quando a gente vai afastando o ímã da esfera, ou a esfera do ímã, esse fluxo vai diminuindo. É onde aparece de novo a natureza do contra.
O que é que vai acontecer? A corrente elétrica induzida vai gerar um campo magnético que vai atrair. Aí o sentido será no sentido horário. Lembrando, vamos relembrar aqui. Nas nossas aulas de magnetismo, o que é que a gente viu? Ímãs que têm o mesmo nome de polo, norte com norte, sul com sul, vai o quê? Repelir. E sul com norte, norte com sul, vai o quê? Atrair. Então, por isso aqui, ó, norte com norte se repele. Norte com sul se atrai. Aproximação, corrente no sentido anti-horário. Afastamento, corrente no sentido horário. Ficou claro para vocês, né? Vou até colocar umas questões na nossa próxima aula a respeito para vocês me dizerem a orientação da corrente, quando a gente tem um ímã. Onde é que entra a lei de Faraday? Faraday, ele observou, né, que a variação do fluxo magnético em um determinado intervalo de tempo vai criar uma força eletromotriz induzida. Essa força eletromotriz induzida, ela vai criar uma corrente elétrica induzida. Por isso que aparece esse sinalzinho aqui de menos. Por quê? Porque a corrente elétrica induzida, ela vai se opor ao campo magnético do indutor, que no caso é o ímã. E ele resolveu escrever isso aqui numa fórmula matemática. Que a força eletromotriz induzida é calculada pela a variação do fluxo magnético pelo intervalo de tempo. Se essa variação for rápida, a voltagem aumenta. Se essa variação for lenta, a voltagem diminui. Professor, como é que a gente usa isso aí no nosso cotidiano? Vamos lembrar, lá da pergunta que eu fiz a vocês, como é que uma usina gera eletricidade? Pois bem, vamos fazer uma analogia aqui. Nós temos a represa, a água está represada a uma certa altura. Essa água está represada, nós temos energia potencial. Essa energia potencial, ela é transformada em energia cinética, porque a água vai cair em movimento. E energia cinética, a gente aprendeu lá no primeiro ano, que energia cinética é quando há movimento. Essa água vai descer com uma certa velocidade numa tubulação e vai entrar numa casa de força. Dentro dessa casa de força, nós temos turbinas que têm pás. Quando a água passar, vai começar a movimentar essas turbinas. E as pás dessa turbina, e essa turbina ela tem um eixo acoplado a um gerador. Esse eixo vai girar em alta velocidade dentro do gerador. E o gerador ele é formado por ímãs e bobinas, e esse ímã vai começar a girar. Lembrando, se há movimentação, vai criar um fluxo magnético, vai produzir o quê? Corrente elétrica induzida. Essa corrente elétrica induzida, ela é transferida para o transformador. Do transformador, esse transformador distribui para as linhas de transmissão. As linhas de transmissão levam até a uma subestação. Essa subestação vai distribuir através dos postes e através dos postes chega até a nossa casa. Então a gente viu que uma usina hidrelétrica ela produz eletricidade por indução eletromagnética. Claro que no nosso estado existem outras fontes de energia, né, que é a energia eólica, que é a energia solar, que está tendo muita ascensão, mas no nosso Brasil ainda, a principal fonte de energia renovável ainda é da usina hidrelétrica. Então, na nossa aula de hoje, a gente viu o conceito de indução eletromagnética, como é que se forma a indução eletromagnética, a gente entendeu a lei de Faraday, a gente viu como é que funciona o fluxo magnético, a gente viu como foi que Lenz descobriu o sentido da corrente. E a gente fez uma aplicação diária. Na nossa próxima aula, nós iremos trazer algumas questões relacionadas a exercícios que tenham a orientação da corrente. A gente vai aprender a calcular a força eletromotriz quando a gente tem uma variação em um certo intervalo de tempo. E também a gente vai calcular o fluxo magnético. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham aprendido. Se alguém tiver alguma dúvida, me pergunte. E esta foi a nossa aula de hoje.